Amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. E aí, amados, tudo tranquilo, tudo na paz? Olha só, não sei se vai conseguir ver a pessoa que me presenteou, ó, muito obrigada. A professora, ela sabe quem é. Olha só que lindo, ganhei, ó. Tá folgadinho, ainda não coloquei no colar. Amado, vai ficar por aqui, só para mostrar para vocês que eu estou usando. Beleza? Abraço a todos os professores que fizeram parte da formação. Foi maravilhoso. Ou foi maravilhosa, né? A formação. Não é mesmo? Só ficou aquele gostinho da saudade. Então, amadinho, vamos dando sequência aqui a nossa aula 27, né? Ponto 1, falando sobre o que, amadinha? Sobre texto literário e não literário. Vamos lá? Começar essa aula? Então, aqui nós temos texto literário e não literário, o conceito, as características literárias. Não tem contexto histórico não, tá bom? Então, aqui nós temos um poema de Ferreira Goulart, que é o nosso texto atual. 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4. Sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, é como azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria por trás do terror que me acena, e a noite carrega o dia. No seu colo de açucena, sei que 2 e 2 são 4. Sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Ferreira Goulart. Aqui tem a exposição A Revelação do Avesso. Em dezembro de 2014, realizou a exposição A Revelação do Avesso, onde apresentou 30 quadros, feita a partir de colagem com papel colorido, que foram produzidas como passatempo. A mostra foi acompanhada por um livro com fotos da coleção completa, também com poema do autor Ferreira Goulart. Vamos conhecer um pouquinho, né, sobre Ferreira, sobre esse autor Ferreira Goulart. Nasceu em 1930 e partiu, né, em 2016. Pseudônimo de José de Ribamar Ferreira, foi um poeta crítico da arte, ensaísta brasileiro, abriu caminho para a poesia concreta com o livro A Luta Corporal. Organizou e liderou o movimento literário Neoconcreto, recebeu o Prêmio Camões em 2014. Em 2010, em 2014 foi eleito para a Academia de Letras, tá certo? Academia Brasileira de Letras. Belezinha? Ok. Um pouquinho aqui de Ferreira Goulart. Vamos para a nossa árvore do conhecimento, né? Com a temática texto literários e não literário. E aí vem um questionamento. Mas afinal, o que é um texto literário, amada? O que distingue um texto literário de um não literário? Aí tem a pergunta para vocês. A gente já teve uma aula aqui falando sobre o texto literário. Não foi isso, Amadinho? Lembrando do texto literário? Aí você tem que fazer aquela leitura. Lembra da questão é um texto ficcional? Esse texto, né, vai ser baseado que a realidade. É uma cópia da realidade, mas é um texto ficcional. Beleza? Nós temos também, nesse texto literário, a conotação. Isso vai fazer uso da linguagem conotativa. Lembrando, mais amadinho, mas o que é linguagem conotativa? Eu esqueci. Não pode. Porque na poesia, nos romances, lá tem, né, a figura, né, de linguagem. Lembrando que essa figura de linguagem, quais são esses recursos linguísticos usados no texto literário?
É porque você vai ter várias, né? Dá oportunidade de você interpretar de uma forma, o seu colega ver uma outra interpretação. Isso vai depender muito do estado de espírito de cada um. Tá certo? Do jeito que a pessoa está no momento. O que está passando, né? Então, o texto literário vai fazer uso da linguagem conotativa, né? Aquela linguagem figurada. Como que eu faço uso das figuras de linguagem? Que vai ter plurisignificados. Ou seja, a polissemia vai ser trabalhada nele também. Polissemia, vários sentidos. Tá certo? Então, acompanha aqui na telinha e vamos tirar essa dúvida, essa fumacinha que está aí na cabeça de vocês. Tá certo? Então, texto literário. A palavra literário traz o significado de pertencer à literatura. A literatura é a arte da palavra, não é assim? Termo que vem do latim litera, ou letra. O texto literário é o que manifesta uma ideia escrita em linguagem elaborada, de forma a causar emoções no leitor. O que mais nós temos aqui no texto literário, amadinho? O texto literário deve ter uma função poética e uma função estética, dentro de um estilo próprio de cada escritor. Então, o texto literário você já sabe que vai fazer uso da linguagem conotativa, não é isso? Quando faz uso da linguagem conotativa, que vai ter, diversas interpretações, dependendo de quem? De cada leitor. A função expressiva, né? Função poética e função estética, tudo você vai analisar a estrutura do poema. Haverá no texto literário a musicalidade, como a gente começou com o texto de Ferreira Goulart. Tá certo? A questão do estilo, com rimas, faz a musicalidade. Vai fazer uso da linguagem sonora, não é mesmo? A harmonia, tá certo? Então, o texto literário, qual a função? Vamos aqui, função estética, expressão da realidade interior do autor, permite várias leituras, né? Ou várias interpretações, ele te dá, né? Essa oportunidade, né? Este prazer de interpretar. O autor pretende criar uma obra de arte. Por quando eu falo a arte das palavras. Não pretende formar, mas recriar a realidade. Então, a cópia, a ficção, copiando a realidade. É um texto ficcional. Tá certo? Olha aqui a função estética. Profissão de fé. Temos aqui um poema, né, de Olavo Bilac, que é um soneto. Profissão de fé. Invejo os ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Por isso corre por servir-me sobre o papel, a pena como em prata firme corre em cisel. Torce, aprimora, alteia, lima, a frase, enfim, no verso de outro engasta, a rima, como um rumbim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourive, saia da oficina, sem defeito. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa, serena, serena forma. Você, amadinho, vai chegar nessa escola, nesse estilo, né, literário, que é o parnasianismo. Lá você vai entender, você vai estudar que o parnasianismo, né, os poetas, os escritores, eles são detalhistas, eles são perfeccionistas. Ele procura vocabulário rebuscado,
ele faz rimas, né? As rimas ricas. O que é isso? Faz uso de palavras, de vocabulários completamente de classe gramatical diferenciada, diferente. Se eu uso substantivo, vou rimar com adjetivo, tá certo? Assim faz a rima. Ó, no caso lá, pena. Se você falar pena, pena é o quê? Que pena é essa? Pena, substantivo, né? Pena de dó. Aí, serena. Serena é o quê? É um adjetivo, entendeu? Ele procura palavras e para fazer rimas, né? Com classe gramatical diferente. Ele tem esse pequeno cuidado, esse detalhe. Tá certo? Isto, mais outra poesia, né? Essa poesia aqui é de Fernando Pessoa, Antologia Poética. Isto, dize que finge ou minto. Tudo o que escrevo, não. Eu simplesmente sinto com a imaginação. No uso o coração. Tudo que eu sonho eu passo. O que me falha ou me finda. É como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está a meu pé. Livre do meu eleio, sério do que não é, sentir, sinta quem lê. Então aqui também você vê a questão, né, quando ele faz a comparação, é como que um terraço, o que seria esse terraço? Terraço, ó, a ascensão é a parte de cima, a superior. Aí você vai fazendo a interpretação. Então aqui você percebe no texto literário, né, a questão do uso da linguagem conotativa, a preocupação com a estética do poema também, a estrutura. Texto literário no sentido conotativo. Vamos lá, né? O que seria? As palavras ou enunciados ganham um novo significado. Como eu falei, várias interpretações, tá bom? Ele te dá esta oportunidade, tá certo? De você interpretar. O leitor interpreta de uma forma, você aí interpreta de outra, seu colega vai interpretar de uma outra maneira também. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fadigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. Aí você pega essa pedra. Será que é a pedra mesmo? Né? Será que é pedra? Ou é um obstáculo? As dificuldades da vida? Então, são desafios que serão o quê? Superados. Quantas pedras aparecem no nosso caminho? Mas será que é pedra mesmo, amadinho? Né? Então o autor, ele adora fazer uso, né, de palavras, e essa palavra terá o quê? O novo significado. Por isso que é a questão do conotativo, a conotação. A plurissignificação da linguagem. Ó, essa pluri quer dizer vários significados, tá bom? Oportunidades de várias interpretações. As palavras não apresentam um sentido único, por isso que é pluro. Empregado em determinados contextos, elas ganham sentidos novos, figurados, carregados de valores afetivos ou sociais. Olha aqui. Tudo passa, tudo muda. Aqui, ó, na poesia, tudo passa, tudo muda. Vamos lá, se eu for interpretar aqui, olhando para essa figura. No sentido
que vai mexer, né? Que a vida há bastante mudanças, né? Que a gente passa, que nem sempre a gente vai pensar de um jeito, há oportunidade para a gente mudar. Aí, se você ouvir assim, amado, tudo passa, tudo muda, o que você entende? Tudo passa, tudo muda, aqui poeticamente. Aí, de repente, vem esta figura aqui para você. Tudo passa, tudo muda. Então, aqui, ó, você tá vendo o quê? Ó, vou colocar aqui a canetinha. Ó, muda, literalmente. Planta, tá certo? Várias plantas, tudo muda. Tanto aí, ó, você tá vendo que é mudinho de plantas, né? É isso? Tudo passa. Uvas passas. Aqui, ó. Entendeu? Literalmente. Olha como muda o sentido. Tá certo? No primeiro, ó, várias interpretações. No segundo, né? Quando eu falo uvas passas, todo mundo vai imaginar que é essa uvinha aqui. Aí quando eu falo muda de planta, já vai ter esse significado. Aí já não é mais o sentido que conotativo, mas sim o sentido denotativo. Somente uma interpretação. Tá certo? Vamos interpretar aqui. Vamos praticar a plurissignificação da linguagem. Ó. Gata, por você eu vir até ateu. Ateu dispor sua linda. Olha só, qual é o sentido que está usando aí? Isso daqui é uma cantada de pedreiro. Não é mesmo? Qual é o sentido? Aí você vai ver se é ateu dispor sua linda. Ó, ateu e ateu dispor. Então, você vai interpretar, ó, plurissignificação da linguagem, mais de um significado. Sentido conotativo, o que quer dizer isso, amadinho? É o sentido figurado, ou seja, aquelas palavras ou expressões, grava bem isso. Conotativo, você vai ver que é o sentido figurado, né? A linguagem figurada. Vai fazer uso de figuras de linguagem, conotativo. Aquelas palavras ou expressões ou enunciados ganham um novo significado. Vai ter mais de um significado em situações e contextos particulares de uso. Então, a conotação, vários significados, tá bom? Conotação no texto. Vamos começar aqui num trechinho da música de Herbert Viana. Eu vejo um avião no céu que vai para onde você mora. Eu sinto a toda hora essa coceira, este calor. Eu acho que sentei no formigueiro do amor. Então aqui, ó, esse formigueiro, essa palavra, né? Formigueiro do amor. Qual a interpretação que você dá? Será que é o formigueiro onde está a casa da formiga? Pense aí. Vamos lá então, amadinhos, dando sequência. Característica do texto literário. Ó. Ficcionalidade. Olha bem, grave aí, ó. Emoção. Verossimilhança. Subjetividade, ó, o eu, né? Plurissignificação, conotação, vai recorrer à função poética e emotiva da linguagem, recorre também, né? Ele vai fazer uso do quê? Das figuras de linguagem e outros recursos estilísticos apresentando o quê? A simbologia, a beleza, a musicalidade, a harmonia. Tá certo? Então,
nos textos literários, não esqueça, você vai lembrar da subjetividade, a emoção, o eu. A subjetividade, ó, é o pessoal, tá certo? Ó, o pessoal de quem? De cada pessoa, né, particular do escritor, do autor, tá certo? Mais outra aqui, mais outro poema. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e posam no livro que leis. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada pá de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, aqui você percebe também essa questão da função da linguagem metalinguística, que está explicando um poema, explicando como é o poema. Tá certo? Então, aqui o poema de Mário Quintana. Texto literário, amadinho. Qual é a função mesmo? Aí você faz o questionamento, né? Olha, aqui você vai ver a diferença do texto literário, as características, né, do que tem no texto literário e para o texto não literário. Que lembrando que o texto literário, ó, linguagem o quê? Conotativa, linguagem figurada. Já o texto não literário é uma linguagem objetiva, impessoal, porque, ó, se é objetivo, vai ser impessoal. Sempre na terceira, fazendo uso da terceira pessoa. Já o literário, subjetiva, o eu, né? Vai expressar o quê? O sentimento, a emoção do escritor, do autor. Beleza? Então, aqui, texto literário, função estética, preocupação com a estrutura, expressão da realidade interior do autor, permite várias leituras, ou leituras, fica mais bonito assim, fazendo concordância. O autor pretende criar uma obra de arte, não pretende informar, mas recria a realidade. Por isso que fala a questão da ficção. O texto não literário, função é utilitária, porque o objetivo é o quê? É informar, é passar a informação do jeito que realmente ela é. Informar quem? Qual é o foco? O leitor. Aqui não vai despertar nada de criatividade, não. Tá certo? Se tá falando de banana, é banana mesmo. Tá bom? Vamos lá. Texto literário. Vamos lá. Emocionar, sensibilizar. Ficção é a recriação da realidade. Linguagem poética. Linguagem ambígua, que quer dizer, ó, vários sentidos, né? Linguagem conotativa. Figuras de linguagem, função estética. Então, no texto literário vai ter figura de linguagem. No texto não literário, não vão fazer uso de recursos estilísticos. Tá certo? Vai fazer uso da função referencial, que é objetiva, de informar, de passar realmente a informação do jeito que ela é. E a linguagem é o quê? Denotativa. Então, a linguagem real. Tá bom? Mais outro texto literário aqui de Carolina de Jesus. Sonhei que estava morta, vi um corpo no chão. Em vez de flores, eram livros que estavam nas minhas mãos. Sonhei que estava estendida no cimo de uma mesa. Vi meu corpo sem vida entre 4 velas acesas. Então, aqui você já percebe a musicalidade do poema, as combinações das palavras, né, as rimas, que dá essa harmonia no poema.
na poesia. E quando eu falar sonhei, quem é a pessoa do discurso? Você já vai ver aqui que o texto está na primeira pessoa, né? A linguagem expressiva, subjetiva, tá certo? Marcada pela desinência verbal aqui, tá certo? Pela pessoa que está escrevendo o poema. Aí temos ainda, ao lado do padre rezava, comoveu-me a sua oração, ao bom Deus ele implorava, para dar-me a salvação. Suplicava ao Pai eterno para amenizar o sofrimento. Não me enviar para o inferno, que deve ser um tormento. Ele deu-me a extrema unção. Quanta ternura eu notei. Quando foi fechar o caixão, eu sorri e despertei. Então, aqui, pronto, a estrutura. A preocupação é o quê? De fazer as combinações das palavras, né? As combinações sonoras, né? As rimas, pegando, notei com despertei, né? Unção, caixão, eterno, inferno, sofrimento, tormento. Então, fica aí a dica. Mais outra. Terminando o texto literário, chegando aqui o texto não literário, que é aqui onde você encontra o texto não literário. Ó, em notícias de jornal, né? Aqui faz uso do texto literário. Onde você também encontra o texto não literário? Em tese, tá certo? Em artigo científico, tudo isso, em documentário, né? Vamos lá, então. Sentido denotativo é o sentido real, dicionarizado das palavras, não pode dar margem a várias interpretações, senão compromete a informação. Então, vai ter que fazer uso da linguagem denotativa. Então, é uma linguagem objetiva, referencial. O que é? É passar a informação. Aqui o exemplo. Na madrugada do dia 31 de março de 1964, um golpe militar foi deflagrado contra o governo legalmente constituído de João Goulart. A falta de reação do governo e dos grupos que lhe davam apoio foi notável. Não se conseguiu articular os militares legalistas. Também fracassou uma greve geral proposta pelo Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, em apoio ao governo. Então, aqui o golpe de 1964, instauração do regime militar. Então, aqui você percebe, pelo verbo, né, que ele foi escrito na terceira pessoa. Então, há impessoalidade, né, aqui usando o uso. É uma linguagem o quê? Denotativa, né? Quem lê, qual é o objetivo desse texto? Passar a informação, tá certo? Faz uso da linguagem o quê? Referencial. Quais são as características, né, do texto não literário? Possui função utilitária, referencial. Utiliza uma linguagem denotativa clara. Relatos e fatos de forma impessoal. Não utiliza figuras de linguagem, né? Ali você não encontrou metáfora, ali você não encontrou nenhum exagero, né? A hipérbole. Tá certo? A literação, a assonância, não. É uma linguagem que, com função, né? De quê? De passar informação. É objetiva, clara. Tá certo? O que nós temos mais aqui? O que é denotação mesmo? Olha só. Palavra com significação restrita. Se eu falar, no caso, eu usei ontem. Eu usei anteriormente a palavra banana. Banana mesmo, fruto. Todo mundo vai imaginar banana, fruta, no contexto. Não vai dar, se eu usar, no caso, Marquinhos é um banana. Olha só, Marquinhos é um banana. Nesse sentido aí, eu estou fazendo uso o quê? Da metáfora, né? Então, essa palavra aqui é um banana, quer dizer que ele pode ser mole, tá certo?
que ele amarelou, que ele não tem coragem, e assim por diante. Então, aí eu faço uso da conotação. O preço da banana subiu. Ó, aí a banana que eu estou usando aí, da banana, é denotativo. A banana mesmo, tá certo? Fruto. Então, o que é denotação? Palavra com significação restrita, palavra com sentido comum, aquele encontrado no dicionário, palavra utilizada de modo objetivo, linguagem exata e precisa. Vamos mais um exemplo, né? Encontrando aqui a denotação no texto. Ó, uma sociedade extremamente organizada que não possui nenhum tipo de liderança. Parece impossível? Não, no mundo das formigas, pertencente ao grupo de insetos sociais, elas vivem em colônias, dentro do ninho. As tarefas são divididas entre as catas e cada uma cumpre seu papel. A maioria das formigas em uma colônia é formada por fêmeas, reprodutoras, rainhas e não reprodutoras operárias. Essas últimas fazem um trabalho pesado, constroem o ninho, coletam comida e água, limpam, alimentam os machos, larvas, em alguns casos a rainha e protegem o formigueiro. Então, aqui o texto, né, de Juliana Tiraboschi, As Poderosas da Terra, na revista Galileu. Só para ir pelo essa informação aí, ó, Galileu, a revista. Então já sabe que é um texto informativo, tá certo? Linguagem clara, linguagem o quê? Denotativa. É um texto literário. É um artigo. Texto literário e não literário. Ó, diferença entre o texto literário e o não literário. No texto literário, nós temos a ênfase na expressão e o texto não literário, a ênfase no conteúdo. No texto literário, eu tenho linguagem conotativa, linguagem figurada. E no texto não literário, linguagem denotativa, né? Sentido real, única interpretação. No literário, eu tenho linguagem mais pessoal e emotiva. E no texto não literário, mais impessoal. E no texto literário, eu tenho recriação da realidade. E texto não literário, realidade apenas traduzida. No texto literário, ambiguidade, recurso criativo. E no texto não literário, normalmente sem ambiguidade, né? Sem duplas interpretações, tá certo? Vamos lá então, amadinhos, vamos praticar. Aqui nós temos uma capa de uma revista. Analise aí, ó, preste atenção. Veja, é o nome da revista, né? Estamos devorando o planeta. Água, carne, peixe, o mundo já consegue mais do que a Terra pode oferecer. A imagem aí. Esta imagem, quando fala assim, estamos devorando o planeta. E aí eu tenho uma ilustração, né? Um texto, como diz assim, um texto imagético. Esse texto está presente o quê? É um texto híbrido, né? Linguagem verbal, linguagem não verbal. E a gente interpreta. Se eu olho somente para a imagem, estamos devorando o planeta. Olha só, o garfo, ó, vamos devorar. Ó, a boca aberta. Denotação ou conotação? Questione aí, ó. Estou aguardando a resposta, tá bom? Já dei uma dica aqui, beleza? Vamos lá, daqui a pouco me respondam. Hora de produzir. Trabalhando o gênero. O que você vai fazer, amadinho? Você vai fazer alguma pesquisa, né? De alguns exemplos de texto literários, tá certo? E você vai escrever ou vai colar, tá certo? No seu caderno. Ai, professora, só texto literário? Não, se você também quiser
pegar texto não literário e colar também, trechinho de reportagem, pode ser também. O importante é você diferenciar e você lá dentro conseguir identificar as características dos dois textos, tá certo? Então, é por aqui a gente para e daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão. Até lá!